Isso. Aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, nós vamos olhar para outros países que já fizeram a sua reforma tributária e é por isso que o Marco Antônio Sabino traz hoje aqui um exemplo dos mais interessantes, não é, Sabino? Bom dia. Bom dia, Thaís, Cláudio, Sônia, todos aqueles que nos acompanham. Exemplo da Suécia. Quem me conhece há algum tempo sabe que eu sou suspeito para falar de Suécia. Sou fã absoluto daquele país, não só por causa do ponto de vista ético, correção daquele povo, mas porque é um país moderno. E eu falo moderno não só do ponto de vista de tecnologia, mas principalmente do ponto de vista social. Um país que tem preocupação social, mas assume seu capitalismo, por que não? E eu me baseio hoje num artigo do vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, Marcelo Junqueira, que fez um levantamento interessante de dados sobre a reforma tributária ou das várias reformas tributárias pelas quais a Suécia já passou. Olha que dados interessantes, vejam que dados interessantes. Em 1980, o imposto o imposto de renda para pessoas físicas estava em 43%. Não é um imposto para qualquer um. 43% de imposto de renda para pessoas físicas. Resultado, naquele momento, a Suécia, depois do aumento do imposto, caiu do 4º lugar entre os países de maior PIB per capita no grupo da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, de 4º lugar, vai para 16º lugar quando eleva o imposto de renda da pessoa física. 10 anos depois, na década de 90, a Suécia decide fazer, mais uma vez, uma reforma tributária. Não tinha dado certo a primeira da década de 80. Então ela vai para a segunda. E ali, o imposto sobre empresas cai de 57% para 30%. E a Suécia decide zerar também o imposto sobre dividendos empresariais. E zerar o imposto que hoje no Brasil a gente conhece como IPTU, o imposto sobre propriedade. Ela zera também o imposto sobre patrimônio pessoal. Em 2013, a Suécia decide mais uma vez rever o seu arcabouço tributário. E aí o imposto sobre empresas cai para 22%. O IPTU, que é verdade, era zerado, sobe um pouco, mas se compensa nessa reforma, ou seja, a reforma ela não é neutra. A reforma acaba privilegiando quem gera riqueza. O PIB da Suécia, com isso, passa a ser maior do que o da França e supera, acreditem, o PIB da Alemanha. O PIB da Suécia supera o PIB da Alemanha, onde se sabe há ali uma ótima qualidade de vida. Quando eu falo PIB, o PIB per capita, ou seja, a distribuição da renda. Essa redução de gastos tira a Suécia daquilo que se chamava socialismo tributário. Uma tentativa lá atrás, num erro que a Suécia cometeu, de tentar fazer a distribuição de renda pela reforma tributária. Não funcionou. E é assim que a gente deve aprender com o exemplo de outros países. Está exatamente no momento de o Brasil olhar para outros países que fizeram a reforma tributária e tentar entender o que fizeram. Como, por exemplo, a Suécia fez, antes da reforma tributária, a reforma administrativa, reduzindo valores de despesas do Estado, inclusive com a coroa sueca. Que tem um padrão de vida muito diferente de outras monarquias que a gente vê por aí. Muito mais simples, muito mais próximo do povo. Assim como também a Suécia fez uma outra lição de casa anterior à reforma tributária, a reforma trabalhista, desonerando a folha salarial e começando a entender que se mudava a relação capital-trabalho e ela tinha que ser modernizada. Portanto, muitos aprendizados que, como sempre, vêm da Suécia e que nós poderíamos aproveitar. Han Mad Taget, ou seja, em sueco, tomara. Agora nós vamos a Brasília falar com